Imagine que você está prestes a cometer um crime alimentar. Na sua frente tem um prato fumegante de macarrão, ou talvez aquela fatia generosa de pizza que você jurou evitar, ou até mesmo um pedaço de bolo de aniversário. Você sabe o que vai acontecer em seguida. Você vai comer, vai sentir um prazer momentâneo. 30 minutos depois, vai bater aquela culpa pesada, seguida de uma sonolência incontrolável. O seu corpo vai pegar todo esse carboidrato, transformar em açúcar e estocá-lo diretamente na sua cintura. Mas e se eu te dissesse que existe um campo de força químico, um escudo invisível que você pode ativar minutos antes da primeira garfada, capaz de fazer com que o seu corpo absorva muito menos desse impacto? E se eu te dissesse que esse antídoto não é um remédio caro de laboratório, mas algo que provavelmente está esquecido no fundo do seu armário de cozinha, custa menos de R$ 10 e é usado por civilizações antigas há milênios? Para entender como esse truque funciona, precisamos desconstruir o medo que temos da comida. Nós fomos ensinados que carboidrato engorda. Mas a biologia é mais sutil do que isso. O carboidrato em si não é o vilão, a velocidade com que ele entra no seu sangue é que é o problema. Quando você come um pão ou um doce, o seu sistema digestivo age como uma equipe de demolição ultra eficiente. Ele quebra o amido rapidamente em glicose pura, que inunda a sua corrente sanguínea como um tsunami. Esse tsunami de açúcar é tóxico. O seu corpo entra em pânico. Para se salvar, o pâncreas libera uma enxurrada de insulina para tirar esse açúcar do sangue e jogá-lo para dentro das células. O problema é que, quando a insulina está alta, o seu corpo entra em modo de armazenamento. Ele tranca a queima de gordura e abre as portas para o acúmulo de gordura. E o pior, como a insulina tira o açúcar do sangue muito rápido, logo depois do pico vem o vale. A hipoglicemia de rebote. É aquela tremedeira, aquela fome raivosa que você sente 2 horas depois de comer doce. Você fica preso em um ciclo vicioso de comer, estocar gordura e sentir fome de novo. É aqui que entra o nosso protagonista improvável, o vinagre. Especificamente, o ácido acético, o componente que dá ao vinagre aquele cheiro forte e gosto azedo. Durante anos, achávamos que as avós que tomavam vinagre estavam apenas seguindo crendices populares. Mas a bioquímica moderna decidiu colocar isso à prova e descobriu algo que deixou os cientistas de queixo caído. O ácido acético funciona como um hacker do sistema digestivo. Quando você ingere uma colher de sopa de vinagre diluído em água cerca de 10 a 20 minutos antes de uma refeição rica em carboidratos, você envia uma ordem química para o seu estômago. O ácido acético viaja até lá e desativa temporariamente uma enzima chamada alfa-amilase. Pense na alfa-amilase como uma tesoura. A função dela é picar o carboidrato complexo, o amido, em pedacinhos minúsculos de açúcar para serem absorvidos. O vinagre tira o fio dessa tesoura. Ele deixa a enzima preguiçosa. O resultado? O carboidrato que você come não é quebrado tão rápido. Ele passa pelo estômago e chega ao intestino de forma mais lenta, mais gradual. Em vez de um tsunami de açúcar, você tem um riacho calmo e constante. O pico de glicose é achatado. Os estudos mostram que esse simples hábito pode reduzir o pico glicêmico de uma refeição em até 30%. Pense na magnitude disso. Você está comendo a mesma comida, a mesma quantidade de calorias, o mesmo sabor, mas o impacto hormonal no seu corpo é 1/3 menor. O seu pâncreas não precisa gritar. A insulina sobe pouco. E, consequentemente, o sinal para armazenar gordura na barriga é drasticamente silenciado. Mas o clímax dessa história não é apenas sobre emagrecer. É sobre liberdade mental. O efeito mais poderoso do vinagre é o que ele faz com o seu cérebro nas horas seguintes. Lembra daquele ciclo de fome e desejo por doce? Ele é causado pela queda brusca do açúcar. Como o vinagre impede que o açúcar suba demais, ele também impede que o açúcar caia demais. Isso significa que, ao usar esse truque, você mata a fome de rebote. Você come o seu macarrão no almoço, incrivelmente, chega às 4 da tarde sem estar desesperado por um chocolate ou um café com açúcar. Você ganha estabilidade. O vinagre devolve o controle do seu apetite para você, tirando das mãos da oscilação da insulina. É como colocar um freio a braços na sua digestão, você não derrapa nas curvas perigosas da sua dieta. Além disso, novas pesquisas sugerem que o ácido acético também melhora a sensibilidade dos seus músculos à glicose. Ou seja, ele não apenas impede a absorção rápida, mas também ajuda a direcionar a energia que foi absorvida para o lugar certo, o músculo, em vez de para o tecido adiposo. Você transforma uma refeição que seria engordativa em combustível funcional. Claro, existe uma barreira.
O gosto. Beber vinagre, preferencialmente o de maçã orgânico, que é mais palatável e tem benefícios probióticos, não é uma experiência gourmet. É azedo. É forte. Algumas pessoas desistem na primeira tentativa. Mas é importante lembrar, nunca, jamais tome puro. Isso queimaria seu esôfago e estragaria o esmalte dos seus dentes. O segredo é a diluição, uma colher em um copo grande de água, bebido com um canudinho para proteger os dentes antes da refeição. Nós gastamos fortunas em suplementos termogênicos que prometem milagres e não entregam nada. Gastamos horas nos culpando por ter comido um pedaço de torta. E, no entanto, ignoramos uma ferramenta biológica poderosa que custa centavos, simplesmente porque ela não é doce. O vinagre é a prova de que a natureza muitas vezes coloca o remédio logo ao lado do veneno. A pergunta que eu deixo para você refletir na sua próxima refeição proibida é uma questão de troca. Você está disposto a suportar 5 segundos de um gosto azedo na boca em troca de horas de estabilidade energética, menos gordura acumulada e o fim daquela ansiedade incontrolável por doces? Ou o conforto do seu paladar vale mais do que a sua saúde metabólica?